Então, um tesouro chamado Palavra de Deus, parte 2. A gente vai perceber que a Palavra de Deus, ela não para naquelas figuras de linguagem. E cada figura de linguagem, o que o autor, o que o próprio Deus estava falando, era transmitir uma mensagem do que a Bíblia é capaz de fazer e realizar na vida do homem. E a gente viu aqueles lá, e hoje nós vamos ler os 2 textos de novo sobre a Palavra de Deus, para entrar nos pontos. Texto, 2 Timóteo 3, 16 a 17, sempre na NVI, só alguns versículos aqui, eu vou pedir em outra versão, mas quando eu não pedir em versão nenhuma é que é na NVI, e eu queria, se você fosse ser aquele que anota, eu queria convidar você a anotar, porque isso aqui é um estudo, para você ir para a tua casa, ficar lendo, então não tem como a gente falar sobre a Palavra de Deus sem ler vários textos, porque é ela que fala dela mesmo, não é o pastor Marinho. O pastor, de alguma maneira, só traz aquilo que a Palavra de Deus tem falado. 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Palavra de Deus é essa coisa que nos ensina, que nos exorta, que nos orienta, que nos prepara. Tudo que a Palavra de Deus quer, e se nós dermos oportunidade para ouvi-la, para praticar, de alguma maneira é preparar você para toda boa obra. Que toda boa obra? Para tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama. A Palavra de Deus quer gerar isso em mim e você. Outro texto, Salmo 119, 97, diz assim: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. O salmista diz, vamos lá, todo mundo lê, Salmo 119, 97 lá, todo mundo bem forte, vai. Como... Amém, você tomou posse? Você ama essa palavra, você realmente reconhece que ela é maravilhosa, que a gente precisamos meditar, muito mais do que ler. Eu gosto dessa palavra, meditar, porque às vezes a gente lê, não, a gente precisa meditar, ruminar nessa palavra. E dando continuidade, a palavra de Deus, como eu falei, quem lembra quais são os pontos da outra pregação? O que ela é? Não dá para ser em ordem, mas vamos lá, quero ouvir algumas, vamos ver. Lâmpada. Aí. Aí, legal. Essa turminha daqui, só vocês que vieram no culto aqui, nesse dia aqui, o pessoal daqui parece que ou é mais tímido. O pessoal reclama que eu olho só para cá, ainda mais agora com... O que está escrito aqui, cara? Tá tendo problema aí? Mas tá... eles precisam configurar? Não, então pode deixa qualquer coisa, depois arruma aí. É que todo culto, eu estou falando, eu falei para a Nilva me lembrar, mas que eu fico vendo o monitor lá, o monitor ali tem que ficar pertinho aqui. Mas tá bom, se não der certo, se quiser vir aqui, pode vir, se depois vocês vão fazendo aqui. Mas vamos lá. A palavra de Deus, além de tudo isso que nós falamos, a palavra de Deus, primeiro anote aí, a palavra de Deus é comparada ao ouro. A palavra de Deus é ouro, fala em alguns versículos, e eu só vou citar 2, 3 versículos por ponto, porque teria mais, tem pontos aqui que dá para a gente ter 10 versículos a mais para confirmar, mas a palavra de Deus é ouro. Quando está falando isso, quando relata a palavra de Deus como ouro, está falando assim, ela é preciosa, porque na época não tinha nada mais precioso do que o ouro. As pessoas, elas compravam, trocavam, faziam tudo com outras coisas, mas quando se tinha ouro, se achava ouro, é um tesouro. O que a sua palavra está falando a respeito dela, é que ela é um tesouro, ela é mais preciosa do que qualquer tesouro que possa haver no mundo. Salmo 119, 127, diz assim, na ARA, por favor, aí. Salmo 119, 127, diz assim: amo os teus mandamentos, ou a tua palavra, mais do que o ouro
refinado. Ele está falando, ó, mais do que o ouro. Não, mas não é um ouro qualquer. Não é aquele ouro que já foi refinado, já foi trabalhado, aquele que já foi passado pelo fogo e ficou só o puro. Tem outras versões que fala o ouro puro, o ouro refinado. O salmista fala que ele ama, ele deseja a palavra de Deus mais do que o ouro e mais do que o puro ouro. Salmo 119, 72, na RA também. Para mim, vale mais a lei que procede da sua boca, os mandamentos, a palavra que procede da sua boca, do que milhares de ouro ou de prata. Olha só aqui, o que é essa Bíblia que você carrega, que é a palavra de Deus? Essas pessoas que tinham acesso a essa palavra, e não como você tem. Antigamente as pessoas tinham a Torá, no Antigo Testamento tinha o Pentateuco, os profetas, aquilo, mas eles estavam falando assim, olha, sempre quando nós ouvimos a palavra que sai da boca de Deus, sempre quando nós temos a oportunidade de ter contato com essa palavra, isso é muito precioso para nós. E eu fico pensando, será que nós hoje em dia temos dado esse valor? Hoje a Bíblia para mim, para você, é como se fosse um tesouro. Eu pergunto, o que você faz com os tesouros? Mulheres, se tem alguma aqui que tem alguma joia, o que você faz? Tem umas que guarda no lugar bem guardado, mas em momentos especiais, sabe, não, eu vou recorrer àquilo, porque aquilo é valioso, eu quero mostrar, eu quero, sabe, coisas que têm valor, nós guardamos, nós reconhecemos, nós entendemos tudo aquilo, daí, como eu estou colocando aqui ouro como tesouro, o que nós, hoje, quais são os nossos tesouros? Eu poderia falar filhos, família, são tantas coisas que valem mais do que qualquer dinheiro, do que qualquer tesouro. Como que nós agimos em relação a isso que nos é caro, a isso que nos é precioso demais? A pergunta que eu faço, você tem feito a mesma coisa com a palavra de Deus? Essa palavra você tem pego e tem falado assim, Deus, olha que preciosidade esse texto, essa palavra, esses versículos, esse capítulo, esse livro. Quanto mais a gente estuda a palavra de Deus, mais a gente vai reconhecendo, mais a gente vai percebendo, que riqueza, o salmista no Salmo 119, ele vai falando, como eu amo a tua lei. Salmo 119, alguém depois daquela palavra, se arriscou em ler o Salmo 119 ou não? Que eu falei que é o Salmo da palavra de Deus. Alguém se arriscou? Levanta a mão aí. Olha só, eu te dou um desafio aí, glória a Deus. Eu te desafio e te dou uma tarefa. Essa semana você ler o Salmo 119. Pastor, tem quantos versículos? 150 e alguma coisa. 150 ou 160. É versículo pra caramba, mas, meu querido, vale a pena. Você vai ler, você vai meditar e você vai perceber, nossa, essa palavra é o que eu tenho. 150. Essa palavra é o que eu tenho. Olha como homens abençoados, inspirados por Deus, tinha essa palavra no mais alto estima, na maior. Então, primeiro, a palavra de Deus é ouro. Eu trocaria esse ouro. A palavra de Deus é um tesouro. Segundo, a palavra de Deus é alicerce. A palavra de Deus é alicerce. Aqui a gente tem tem engenheiros aí, tem arquitetos, pessoas que trabalham aí, mestres de obra, que sabem muito bem a importância do alicerce. E o texto mais conhecido que diz isso é Mateus 7, 24. E esse é um dos textos que mais me intriga e me leva assim a questionar. Porque o povo, as pessoas que fazem de tudo, procuram investir em profissões, em estudo, em poupança, investir em coisas que geram segurança para si. Eu quero ter um trabalho seguro, então vou investir nisso, vou estudar.
E eu fico preocupado, eu fico pensando, se tem um alerta, se hoje a nossa sociedade, se hoje a vida está cada dia mais difícil, cada dia mais a gente enfrenta problema, e daí tem um texto como esse, que diz assim, Mateus 7, 24 a 25, pode voltar na NVI. Portanto, quem ouve estas minhas palavras, quem tem acesso, quem ouve, quem lê, quem tem contato com essas palavras, e as pratica, ou coloca em prática esses ensinos, é como, vou comparar ele como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava sobre a rocha. Mas você vê que ele começa falando sobre as palavras. Ele está falando assim, depois de ter dado um sermão, de ter falado sobre vários assuntos, de ter proferido palavras, conceitos, mandamentos, ensinos, conselhos. Ele fala, olha, se vocês derem ouvido, ou melhor, vou traduzir esse texto para você, se vocês construírem a vida de vocês, praticando, ouvindo, conhecendo, praticando essa palavra, a vida de vocês vai ser construída sobre um alicerce, que podem vir os problemas, e os problemas virão, as situações, as dificuldades, as tempestades, tudo isso que o mundo passa, mas vocês vão se manter firmes e em pé, inabaláveis, porque vocês alicerçaram a vida de vocês na palavra de Deus, nos conselhos do Senhor. E como tem gente que, quando vem os problemas, fica assim, ai, estou perdido, não sei o que fazer, ai, acabou minha vida. Peraí, então você não está alicerçado, porque nós enfrentamos problemas, nós vamos ter, por isso que falta muito cuidado com a palavra de Deus. Não é só vir na igreja, não é só ouvir a palavra aqui, mas na tua casa você tem a palavra de Deus. Hoje você tem o privilégio de ter liberdade, por enquanto, de ter a palavra de Deus, de pregar, de estudar, de falar, de meditar nela dia e noite, para construir a tua vida, a tua família, a tua casa, sobre esse alicerce chamado palavra de Deus. Mas tem muita gente que prefere construir a sua vida, alicerçar a sua vida pautado em palavras humanas, conselhos equivocados, mas daí a gente percebe, porque desprezaram a palavra de Deus, não prestaram atenção, construíram a sua vida. Você continuar lendo o texto sobre areia, sobre alicerces, na verdade, que não conseguem sustentar. 1 Coríntios 3, versículo 11 a 14, diz assim, Paulo falando, porque ninguém pode pôr outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. A gente vai ver muita coisa que se relaciona a Jesus e a palavra, até mesmo porque a gente vai ver aqui a palavra, Jesus é a palavra de Deus, é o verbo que se fez carne, é a palavra que se materializou e habitou entre nós. Então muitos textos vão falar palavra e outros Jesus, mas é a mesma coisa lá na frente a gente vai ver, porque ninguém pode pôr outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palho, a sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, ela será revelada pelo fogo, pelas provas, pelas provações, pelas dificuldades, e o fogo provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, este receberá o quê? Pastor, mas aí está falando, além do alicerce, que alicerce é Jesus, mas aquele que constrói com ouro, com prata, daí tem gente que constrói com palha, e quando vem a provação, é porque uma coisa diz, aquele que alicerça a sua vida sobre Jesus, sobre a sua palavra, sobre os seus ensinos, sobre os seus conselhos, ele não vai ser louco, aquele que entende, ele não vai caprichar no alicerce, fazer entender tudo isso daí e obedecer, porque Jesus nos ensina, além de que as nossas obras, elas têm que ser concernentes à palavra dele. Então, se você vai construir, isso quando está falando sobre as nossas obras, ou sobre aquilo, a nossa prática religiosa, a nossa prática cristã.
A nossa prática cristã não pode ser baseada em palha, porque senão eu posso falar, eu tenho Jesus como alicerce, eu vou na igreja e ouço a palavra de Deus, mas a tua vida você está construindo com palha, porque você não está colocando em prática. Você está ouvindo, a hora que vier o problema, vai soprar, porque, mas e o alicerce? Na verdade, você ouviu sobre o alicerce, mas você não quis aprender e praticar o que o alicerce fala, porque o alicerce nos ensina a construir, não só nesse alicerce, mas nos ensina a construir com o melhor, com excelência, com honra, com obediência, com tudo isso que simboliza ouro. Por isso que daí quando vierem os problemas, quando você passar pelo fogo, você não vai ser queimado, porque a tua vida foi construída sobre um alicerce chamado Jesus e Palavra de Deus. Amém? Terceiro, a palavra de Deus está certo aqui, ou foi só a hora que arrumou aqui esse número aqui, da hora que eu comecei, da hora que arrumou, tá bom, eu não sei quando, então, mas vou tentar ser rápido aqui. A palavra de Deus é escudo e abrigo. Salmo 119, 14 diz assim: Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra depositei a minha esperança. Como que a gente vai saber que Jesus, que Deus é o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso abrigo, se não for através da palavra dele? Você não tem, por isso que o salmista coloca: Tu és o meu abrigo e o meu escudo. Salmista, como que você descobriu isso? E na tua palavra, porque quando eu li a tua palavra, quando eu ouço a tua palavra, eu conheço mais o Senhor, e eu percebo que o Senhor é um abrigo, o Senhor é um escudo. Ou seja, a palavra de Deus, ela é escudo e abrigo. Salmos 91, 4, coloca na NAA agora. Gente, é tudo a mesma coisa, que às vezes a gente pega palavras mas você pode ler aí na tua, que diz assim, eu leio em todas as versões, os textos, aí vejo, Salmo 91, 4, diz: Ele o cobrirá com as suas penas. Tem outras versões, sobre as suas asas, o Senhor, Ele nos coloca debaixo das suas asas. O que é essas asas? O que significa essas asas? E sobre as suas asas, tem aqui, você estará seguro, a sua verdade, a palavra de Deus, é proteção e escudo. É isso, a galinha, você já viu? Eu gosto de pintinho, eu amo ver pintinho, eu gostava, só que eu descobri muito cedo que se os pintinhos estiverem perto da galinha, não é uma boa você ir lá querer pegar o pintinho, porque você vai perceber que galinha às vezes é mais brava que cachorro. Em relação, você já viu galinha choca? Tem aquelas mães bravas, aquelas mães que cuidam, galinha choca, porque você já viu aqueles vídeos? Eu gosto de ver aqueles vídeos, gavião querendo vir pegar pintinho. Gavião é um ser poderoso, mas você já viu a galinha? O que a galinha faz? Ela sai no pé, eu ia falar na mão, ela sai no pé com a gavião, ela não está nem aí, ela enfrenta cobra, ela enfrenta animais mais ferozes, mais poderosos que ela, mas não, com os meus pintinhos, ninguém mexe, porque debaixo das minhas asas, ou eu sou um escudo para eles, eu protejo eles. Sabe o que o Senhor está falando? Que a palavra de Deus, quando nós ouvimos, quando nós estudamos, quando nós aprendemos, ela se torna esse abrigo, esse refúgio. Meus queridos, quantas vezes a gente tem pessoas: pastor, não sei o que fazer, eu estou sofrendo uma perseguição, pastor, não sei o que fazer, está acontecendo, a minha casa está caindo. Eu falo: leia a palavra de Deus, você vai perceber que a palavra de Deus vai te envolver, a palavra de Deus vai te proteger, a palavra de Deus vai começar a cuidar de você de uma maneira que às vezes você vai falar assim: gente, parece que aquele problema foi amenizando. Não é que o problema vai amenizando, é que você vai entrando debaixo
do escudo da palavra de Deus. Você vai se encontrando, você vai se protegendo no abrigo que é a palavra de Deus. Eu falei diversas vezes, eu lembro duas situações. Uma que eu estava muito mal, depois de ter sofrido uma frustração, uma decepção, talvez as maiores que eu sofri na vida, e estava abatido, não querendo viver mais. Mas como eu sempre amei a palavra de Deus, o que eu fiz? Eu falei, para onde eu vou? Né? Pedro fala, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu comecei a ler a Bíblia. O meu chamado aconteceu em meio à minha convicção de chamado, meu chamado desde a eternidade, mas a minha convicção de chamado aconteceu nesse tempo de provação, de que eu queria quase morrer, mas daí eu comecei a me refugiar na palavra de Deus, comecei a ler a palavra de Deus, comecei a meditar na palavra de Deus, lia 2, 3, 4, 5 vezes aquele mesmo texto, e aquilo começou, parece que eu entrei num lugar de paz. O inimigo estava lá fora, os problemas não tinha passado, estava tudo aqui, aquilo que me afrontava, aquilo que me destruía, aquilo que estava falando, tira a tua vida, Marinho, não fazia mais efeito. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus se arvorou sobre mim, como um escudo, como um abrigo. É isso que a palavra de Deus quer fazer comigo, com você. Por isso que nós não temos noção, meu querido, essas duas pregações, o desejo do meu coração, até mesmo porque depois disso a gente vai começar uma série de mensagens que Deus está colocando no meu coração sobre milagres. Deus, você sabe que eu não sou desse, não é meu perfil, mas o que Deus está me colocando, de tanto estudar a palavra de Deus, falou assim, Marinho, se o meu povo conhecesse e valorizasse a minha palavra, eles experimentariam e viveriam milagres todos os dias, viveriam realmente conquistas, vitórias, porque a palavra de Deus, ela tem esse poder. Mas às vezes a gente está o quê? Como que você tem tratado a palavra de Deus? Eu estou com um problema, quando o problema vem, a última coisa que eu penso é ler, é me refugiar nessa palavra. Eu penso sim, ir lá para a internet e ficar, porque eu, sentindo furioso, sentindo não sei o que, porque fulano, não sei o que, tal, e pessoas assim, não sei você, mas parece que está sempre se desabafando coisas, problemas, porque desabafa na internet, e vai estar sempre tendo problema, porque o primeiro dia que, em vez de ir para a internet, for para a palavra de Deus, ela vai se sentir refugiada, defendida, e ela vai perceber e falar, a quem temerei, se o Senhor é o meu abrigo, o meu refúgio, o meu escudo? Eu não preciso Ele. Mas aonde que eu descubro isso? É na palavra de Deus. Outra vez eu estava entrando para fazer um procedimento cirúrgico, e foi na época da pandemia. Eu já tinha passado por umas 6 cirurgias, mas porque era na época da pandemia, e cada passo que você dava estava uma placa, estamos numa pandemia, você pode pegar Covid, você pode morrer. O hospital acho que fazia de tudo para ninguém querer ir para o hospital, porque tinha as ameaças, e eu cheguei firme lá, porque Deus é comigo. Mas daí a Nilva chorando, começando quase a se despedir de mim, não quero que ele, não sei o que. Falei, meu Deus, tá. Daí lá começou a Nilva chorando, eu passando nos corredores, vendo só a placa e tudo assim, aquilo lá. De repente eu falei assim, não vou sair mais daqui, eu vou morrer. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo começou a soprar um monte de versículos sobre a minha vida, sobre o meu coração, sobre a minha... O meu temor foi passando, o meu medo foi passando, a minha ansiedade. A hora que eu percebi, eu estava debaixo do abrigo do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, eu estava protegido na palavra de Deus. A palavra de Deus faz isso. Tem muita gente que fica ansioso, fica preocupado, tem um monte de coisa, porque não consegue perceber que a palavra de Deus é escudo para todas essas ansiedades, para todos esses medos, todos esses temores, porque a palavra de Deus, ela é escudo e abrigo. Amém?
Salmo 9, 9 e 10 diz assim, na NVI mesmo: o Senhor é refúgio para os oprimidos, sim, um refúgio em tempo de angústia. Os que conhecem o teu nome, os que conhecem a tua palavra, confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Jamais abandona os que buscam o Senhor. Quando você vai lendo, estudando essa palavra, textos como esse vão tomando conta do teu coração, e daí, por mais que você tenha problema, por mais que você passe por dificuldade, você vai percebendo que você não está sozinho, que essa palavra sustenta você, essa palavra é um alicerce, essa palavra é um escudo, essa palavra é uma água, essa palavra é tudo aquilo que nós temos falado. A palavra de Deus é maravilhosa. Então que você saia daqui e nunca mais deixe um dia sem meditar na palavra de Deus, sem ler, sem amar, sem realmente tê-la como tesouro, como tudo isso daí. Quarto, a palavra de Deus é... Tem alguém que quer chutar aí? Tem um monte de coisa aí. Eu peguei 6, acho que 6, mas teria mais, dá para fazer o terceiro, quarto, mas vou parar aqui. A palavra de Deus é espada, meu querido. Como tem gente precisando de espada. Espada aqui está falando assim que a palavra de Deus, ela é uma arma poderosa para os seus filhos, para os servos do Senhor. Porque às vezes a gente não tem, não tenho arma, a gente não pode brigar, não pode fazer, não sei o que. Meu querido, você não tem noção que a palavra de Deus é a arma mais poderosa do cristão. Tem a oração, lá Paulo fala em 2 Coríntios, não lembro o texto, mas que as armas da nossa milícia, as armas com as quais nós lutamos as situações, não são naturais, não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Meu querido, Deus nos deixou ferramentas, nos deixou arma, e o legal aqui, que se você também é outro estudo, outra palavra que nós podemos falar sobre a armadura de Deus, que se encontra lá em Efésios 6, de todas as armaduras, de toda aquela armadura, a única arma, ou a única ferramenta de ataque é a palavra, que é a espada. O resto é capacete, é couraça, é tudo arma de proteção. Agora, a palavra de Deus, ela é arma de ataque. Amém? Ninguém está precisando de uma arma para atacar, para afrontar realmente o inimigo, tudo aquilo que muitas vezes ele tem tentado contra a nossa vida. Efésios 6,16 diz assim: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Além disso, Efésios 6,16? 17, eu que errei aqui, tá? Então coloca o 17 aí. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Hebreus 4,12 diz: pois a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada. Ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, qualquer espada que corte dos 2 lados, qualquer espada natural, porque ela penetra a ponto de dividir a alma e o espírito do homem, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Meu querido, eu quero dizer que a palavra de Deus, ela é poderosa. Tudo isso que eu falei não é arma. Por exemplo, o escudo é uma arma. O escudo é uma arma. A palavra de Deus, ela realmente quer capacitar o crente a enfrentar as lutas do dia a dia. Mas nós vemos muitos cristãos, muitos crentes, muitas pessoas que conhecem a Deus, mas têm apanhado, têm sido derrotado diante das lutas. Sabe por quê? Porque não tem usado as armas, não tem usado a palavra como escudo, não tem usado a palavra como espada. Ele fica guerreando do jeito natural, ele tenta conversar com um, com o outro, ele briga com a esposa, ele briga com o chefe, ele briga, ele fala mal, ele sai, ele critica, ele vai lutando, mas
se ele soubesse que existem armas mais poderosas do que a palavra dele, do que a língua dele muitas vezes, a nossa língua, muitas vezes é uma arma para destruir, não para conquistar. Você quer arma para conquistar coisas, vitórias na tua vida, use a palavra de Deus. Agora a palavra de Deus, eu quero dizer, quando se usa o termo evangelho, você sabe que é boas novas, boas notícias. A palavra de Deus é o evangelho. E tem 2 textos que eu separei aqui, porque diz assim, Romanos 1,16 diz assim: não me envergonho do evangelho, não me envergonho da palavra de Deus, não me envergonho daquilo que Deus nos ensina. Por quê? Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. O evangelho, meu querido, é o poder de Deus na mão do homem, na vida do homem. A palavra de Deus é o poder de Deus que Ele nos dá, nos outorga, nos cede, mas às vezes nós estamos na palavra de Deus, e lembrando aqui de uma pessoa muito querida, mas que às vezes não tem esse conhecimento, e talvez, eu não sei se aplica a você, mas esses tempos atrás eu entrei em um estabelecimento, e a pessoa toda orgulhosa, de alguma maneira: pastor, você está vendo como que é seguro esse lugar? Eu falei: estou vendo. Você não está vendo as armas? Eu vi uma santa num lugar ali, eu achei que ele estivesse falando da santa, eu falei: não, você não está vendo, não, olha, está cheio de, tem uma na entrada, outra na saída. Daí, a hora que ele apontou, eu vi, era uma Bíblia aberta aqui, uma Bíblia aberta lá. A intenção é a melhor. Ele sabe que a palavra de Deus, ela é poderosa, que ela é uma arma, mas eu quero dizer que a palavra de Deus, ela é uma arma. Deixa eu perguntar, adianta você ter uma espingarda ou um revólver na tua casa, na porta lá, pro ladrão entrar e ver, você falar assim: ladrão, fica esperto, porque ali tem um revólver ali, tá vendo? E você está longe do revólver, o revólver não está na tua mão, você não está, armas, espada, revólver, funda, estilingue, qualquer coisa, para que tenha eficácia, ela precisa ser manuseada pelo guerreiro, por aquele que de alguma maneira, essa arma é poderosa, esse revólver, então, peraí, eu vou saber manusear, porque senão, se você não souber, você vai pegar, eu tenho uma arma aqui, deixa eu pegar aqui, aí não está, tem que destravar, mas onde que destrava? Daí você vai atirar, igual alguns que tentam atirar, quando chega gato para comer carne, atira, dá 7, 8 tiros, o gato na frente não acerta de jeito nenhum. Não adianta você ter arma se não souber atirar. Tem que fazer aula, a palavra de Deus é assim, meu querido, ela é tudo isso que eu estou falando, mas se você não souber manusear, se você não tiver contato, se essa palavra não tiver impressa no teu coração, se você como que essa palavra foi uma arma de defesa na hora que eu estava lá no hospital? Porque eu conhecia a palavra de Deus, eu lia. Fala o Espírito, quando Jesus fala: eu estou indo para o Pai, mas eu vou enviar outro Consolador, o Espírito, Ele vai fazer vocês lembrarem de tudo que eu tenho dito. Agora, se você nunca ouviu o que Jesus falou, como que o Espírito, você está vendo, fala a espada do Espírito, porque o Espírito trabalha junto com a palavra de Deus, o Espírito que de alguma maneira revela essa palavra, é o Espírito que vivifica essa palavra em mim, é o Espírito que pega essa arma, coloca dentro de mim, e eu falo assim, sem ter nada, eu estou armado, porque eu tenho o escudo que é a palavra de Deus, eu tenho a espada que é a palavra de Deus, eu tenho o Evangelho que é o poder para salvar a minha casa, a minha família, eu tenho o Evangelho, eu sou portador dessa arma poderosa chamada Evangelho, para mudar a história da minha cidade, da minha família, da nação. Meu querido, sinto muita presença de Deus aqui, e vou falar algo.
o diabo sempre tentou roubar a palavra do povo de Deus, impedir que a palavra de Deus não chegue para o homem. Ele tenta trazer dúvida, sabe por quê? Porque ele sabe, ele conhece o poder da palavra de Deus. Porque ele estava, depois eu vou falar, está ali na frente, eu vou lembrando as coisas. Ele estava quando ele percebeu, ele viu que pela palavra de Deus as coisas eram criadas. Pela palavra de Deus, essa palavra trazia existência, fazia começar a existir coisas que nunca existiram. Essa palavra é poderosa para criar, para gerar, para salvar, para transformar. Essa palavra, quando ela chega no coração do homem, ela muda o homem, ela transforma, ela salva, ela liberta, ela cura. É poderoso demais. Por isso, aonde a palavra de Deus chegava, na época dos bárbaros, da civilização, que na verdade nem tinha civilização, o que trouxe a civilização, o que trouxe o domínio, a ordem, a palavra de Deus foi responsável para a maioria da civilização, para estabelecer a ordem, a civilização, o conhecimento, tudo. E a palavra de Deus, você percebe como as pessoas estão desesperada para a palavra de Deus. Essa Bíblia é desatualizada. Isso daqui é o judaico-cristão ainda, é negócio. Não, a gente tem que começar a criar uma outra coisa, uma outra ideologia. Não, a gente, vamos cuidar, amor aqui, amor. Tem nada, a palavra de Deus, meus queridos. E eu quero dizer que você percebe países totalitários, países que proíbem. Você percebe a União Soviética, quantos, a extinta União Soviética, com o comunismo, era proibido. Onde o comunismo chega, ele proíbe a Bíblia. Por isso que eu não entendo como que pode ter crente comunista. Eu me desculpa falar, não estou falando sobre política, estou falando sobre Bíblia. A Bíblia, se quiser, eu vou mandar um monte de texto para vocês, que não condiz comunismo, marxismo, e tudo quanto é ismo, nessa ideologia. Deus, tem misericórdia de mim aqui. A palavra de Deus, muitos missionários tiveram que morrer para levar a palavra de Deus para a União Soviética. Muitos missionários morrem até hoje para tentar levar a Bíblia para a China. Tem muitas pessoas desses países que fazem de tudo para que a palavra de Deus não chegue. Sabe por quê? Porque sabe que se essa palavra chegar, essa palavra transforma, essa palavra liberta, essa palavra muda, essa palavra é mais afiada do que a espada, e essa palavra é da mão de guerreiros que entendem, que começam a manusear, é capaz de mudar a história da casa, da família, da sua cidade, dos lugares. Por isso que nós, povo de Deus, precisamos usar, fazer mais uso, estudar mais, meditar mais, nos alimentar mais dessa palavra, porque se essa palavra encher o nosso coração, a gente vai encher o coração, a vida, a mente das pessoas que estão ao nosso redor, porque essa palavra é poderosa. 1 Coríntios 1,18 diz: pois a mensagem da cruz, o Evangelho, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Meu querido, a gente precisa, sabe, eu esqueço, eu sempre confundo, né? O islamismo, eu falo hinduísmo, não, o islamismo tem crescido assustadoramente na Europa. Você percebe na França, essa Olimpíada que teve, as pessoas do Islã podiam, com as suas roupas, com a como que chama? Aquelas coisas que eles usam, que por causa da religião, eles podiam, de alguma maneira, estar com as vestimentas que falava: nós servimos a Alá, nós temos um Deus. Mas um surfista cristão não podia colocar na prancha, ter algo escrito sobre Jesus. Os evangélicos estavam proibidos de falar qualquer coisa, cantar. Por quê? Porque o inimigo sabe.
aonde chega a palavra de Deus, começa a mudar as coisas. A palavra de Deus não precisa de você ser, sabe por que eu não prego, sabe por que eu não falo texto, sabe porque eu não sei, você não precisa de nada, você é vaso. O poder está na palavra de Deus que vai sair da tua boca, que vai sair do teu coração, por isso que você precisa se encher, ela é poderosa, a gente precisa começar a pregar, porque se nós pregarmos, ele não ouve, ele não acredita, não interessa, pregue a tempo e a fora de tempo. Esse era o conselho de Paulo para Timóteo, pregue, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus. O povo de Deus não tem pregado, o povo de Deus não tem testemunhado, o máximo que a gente faz é ir na igreja. Por quê? Porque eu preciso, além de você, tem milhares de pessoas que precisam, e se os cristãos do passado, se os apóstolos não tivessem afrontado reis, príncipes, tivessem afrontado a morte, todos morreram, executados, um crucificado, outro decapitado, outro queimado vivo, esses apóstolos, mas sabe por quê? Porque eles falavam, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos ouvido e visto, nós não podemos brecar esse poder que transformou a nossa vida, e que o Senhor Jesus falou que é para toda a humanidade, para toda a criatura. Então, aonde nós formos, nós precisamos pregar o Evangelho. Mas vocês não podem, vocês estão proibidos de pregar, o governo falou, Roma falou. A resposta é, importa mais obedecer a Deus do que a homens. Hoje a gente vive numa geração que a gente tem medo de falar, porque pode ofender. Eu quero dizer que pedra, que fogo, que foi na semana passada, na pregação passada, que espada muitas vezes fere, mas fere, e as pessoas que são atingidas, são feridas para que logo depois o Senhor venha e restaure e cura de uma maneira extraordinária. Mas nós somos um povo que temos medo de nos posicionarmos nas redes sociais, medo de falar com um amigo. Não. Eu fico pensando, se a igreja primitiva tivesse a mesma paixão, o mesmo empenho, o mesmo fogo para pregar o Evangelho como a igreja atual, eu não sei, acho que eu e você não estaríamos aqui, a palavra não teria chego, porque hoje o que a gente enfrenta? Vergonha, timidez, afronta. Naquela época eles enfrentavam forca, leões, arenas, eles enfrentavam muito mais, mas nada detinha a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra é a arma poderosa para destruir fortalezas, para mudar histórias, e nós precisamos. Você quer mudar a história da tua casa? Comece a manifestar a palavra de Deus. Você quer mudar a história dos seus amigos, da tua cidade? A gente às vezes fica, eu quero mudar a história do Brasil. A política é uma possibilidade, não, mas a política, se não for baseada, pautada, se pessoas não souberem usar as armas, pessoas, para entrar na política, e todo mundo tem liberdade, tem direito de entrar, e tem muita gente, e eu, ao contrário do que muita gente pensa, não, política não é para gente boa. Não, para mim política é para gente boa, para gente séria, para gente comprometida, mas para gente muito mais do que, eu tenho bons planos, eu tenho ideais legais. Não, você quer fazer a diferença, chegue na política, vá para a política, sabendo manusear essa palavra de Deus. Está aí Nicolas Ferreira, está aí alguns outros, que o mais Nicolas Ferreira, está aí, que vai em programa, deixa todo mundo de boca aberta e testemunha do Senhor dele, está aí fazendo mediação. Saiu uma briga de um, de outro, ele vai lá, Bolsonaro e Pablo Marçal, quem que é o mediador? Podia, enquanto outros cristãos ainda estão lá, porque Marçal, não, Nicolas foi lá, gente, vamos aqui, vamos juntar força, sabe? A gente fica com dificuldade em todos os lugares. Nós só vamos ser bem-sucedidos, e quando eu falo bem-sucedido, vitorioso, se a palavra de Deus estiver empunhada na nossa mão, no nosso coração e na nossa mente. Todas as conquistas do povo de Deus se deu através da palavra de Deus, ou pela palavra de Deus. Não foi através de armas. Eu vou te dar exemplo.
Não foi a funda e a pedra de Davi que derrubou o gigante, mas a fé que Davi depositava na palavra e na promessa de Deus. Quem é esse incircunciso? Ele não fala, que essas armas que ele carrega, esse tamanhão todo dele, que é isso perto do meu estilingue, da minha funda e das minhas pedrinhas? Foi isso que ele falou? Quem é esse circunciso para afrontar o Deus vivo? O Deus dos exércitos, ou os exércitos do Deus vivo. Que Davi estava falando assim, olha, você vem contra mim, com tudo isso daí, eu vou com você, não vou com uma funda, eu vou com você em nome do Senhor Jesus. Eu vou contra você crendo que Deus é poderoso, que tudo que quando eu me coloco para fazer, para defender o seu reino, para ser um representante do seu reino, eu sei que Ele vai estar à frente e Ele vai dar a vitória, porque a espada é dEle, a luta é dEle, a vitória é dEle, em nome de Jesus. Não foram as 7 voltas, uma a cada dia, e depois mais 7 voltas nos 7º dia. Não foram as voltas que derrubaram as muralhas de Jericó, não foi a trombeta, não foi o som que derrubou a muralha de Jericó, foi a palavra de Deus. Vocês vão fazer isso, isso, isso. Enquanto eles obedeceram e colocaram em prática a palavra de Deus, porque eles obedeceram e creram, porque se fosse nós hoje, a gente ia falar assim, mas dá volta, derruba a muralha? Olha o tamanho daquela mulher, você acha que ficar dando volta, que vai abalar as estruturas? Um monte de gente andando, que lá não é, não, mas depois vocês vão gritar, no final vocês vão gritar, o nosso grito de uma multidão vai derrubar, muralha não se derruba com grito. Não, eles não questionaram a palavra de Deus, porque o que muda, o que dá vitória, o que derrota o inimigo, não são as minhas armas naturais, mas sim a arma poderosa chamada palavra de Deus. E aqui vai, o que dá vitória é nós ouvirmos, meditarmos, estudarmos e praticarmos e obedecermos a palavra de Deus. Isso, toda vez que o povo de Deus, você pode pesquisar na Bíblia aí, desde Gênesis a Apocalipse, toda vitória foi concedida mediante a palavra de Deus. Como que Pedro anda sobre as águas? Ele estava usando um sapato inflável? Ele estava usando alguma coisa natural? Não, ele só usou a fé na palavra de Jesus, que falou, vem. A maior definição fala que Pedro não andou sobre as águas, Pedro andou sobre a palavra de Deus, porque a palavra ela pode fazer piso no mar, ela pode abrir o mar, ela pode derrubar a muralha, ela pode entrar nessa situação que você tem vivido há tanto tempo. É a palavra de Deus, não é um pregador, não é uma oração, não é nada poderoso. Agora a palavra de Deus, se você se apropriar dela, ela pode, assim como o povo de Deus sempre experimentou vitórias quando obedecia, quando ouvia, quando acreditava na palavra de Deus. Daí a pergunta que eu faço, você tem tido bastante vitória? Talvez se não tem tido muita vitória, é porque falta ainda você se apropriar e crer nessa palavra de Deus. Por isso que eu estou pregando isso antes de começar a falar sobre milagres. Porque Deus me trouxe algo aqui, estudando a palavra dEle. Eu não sou um pastor que ora por enfermos, aliás, eu oro por enfermos, mas eu digo assim, eu não sou desses pastores que tem um chamado, tem um dom para isso. Então muitas vezes, às vezes a gente não faz, Deus está curando, Deus faz, a gente sabe, mas se Deus faz, por que a gente fala tão pouco? Por que a gente arrisca tão pouco? Por que a gente não tem coragem de, em alguns cultos, quem está enfermo aí, vem, porque, e se a gente falhar? Não é a gente falhar, porque não é a gente que faz. Se a gente tiver noção na palavra de Deus, se a gente der crédito para essa palavra, se essa palavra ela pode transformar, ela pode trazer isso que eu vou falar. Então eu estou trazendo porque se nós começarmos,
Porque você lembra que eu falei, também não lembro domingo quando que eu falei, em Atos, você vai lá para Atos, e grandes sinais e maravilhas Deus fazia por meio dos apóstolos, quantas curas, quantos milagres, mas você sempre vai perceber antes desse texto, e o temor, e eles tinham temor é saber que isso daqui não é uma palavra qualquer, temor é olhar e saber que isso é a palavra de Deus, não é uma palavra de um pastor, não é a palavra dos autores da Bíblia, que homens, mas Pedro lá vai falar que homens, eu não lembro, eu não marquei, mas não sei se é 1 Pedro ou 2 Pedro, se alguém puder, vocês sabem aí, que fala assim, que homens inspirados, nenhuma profecia tem origem na vontade do homem, na vontade humana, mas sim homens inspirados por Deus. Ou seja, você sabe que hoje a gente fala sobre inspiração, mas na verdade hoje a gente tem iluminação, a gente é iluminado, porque a inspiração, ela é tão séria sobre a palavra de Deus, que a teologia, os ensinos, os estudos falam assim, não, inspiração foi o que aconteceu com homens que escreveram a palavra de Deus. Eles foram inspirados, essa inspiração, Deus soprou o que eles precisariam escrever, falar, a palavra, isso é poderoso. Por isso que às vezes a gente acaba não se apropriando, porque a gente fala, é a palavra do pastor, é a palavra do líder, é a Bíblia, mas a Bíblia, cada um interpreta de um jeito. A Bíblia, colocaram tanta coisa na nossa mente sobre a Bíblia, que hoje ela não é absoluta para nós. Se ela não é absoluta, ela não pode curar, ela não pode fazer o que ela fala. Se eu relativizo a palavra de Deus, não sei, eu não vou experimentar o que ela fala, eu não vou experimentar a espada, o escudo, o poder, mas quando essa palavra realmente for a palavra de Deus, como que é a palavra de Deus? Deus é falar como um rei, Deus é o nosso rei. A palavra de Deus, a palavra dos reis, os reis eram chamados do quê? De soberano, porque ninguém discutia com o rei determinava, não dava para ele, você lembra lá com a rainha Esther, quando o rei decretou que no dia lá de Purim, os judeus teriam que morrer, todo mundo poderia atacar os judeus, quando ele descobre que a esposa dele é judia, ele podia fazer o quê? Está desfalado. Não, palavra de rei não volta atrás. Os reis eram soberanos, falou, decretou, acabou, pronto, vai acontecer. Decreto, foi assim quando o rei lá falou que quem orasse mais vezes ia ser lançado lá, o anel do rei não dava para voltar atrás. Eu quero dizer que essa palavra aqui é o anel do próprio Deus selando, falando: a vitória do Marinho está aqui, a vitória do Lucas está aqui, a vitória do meu povo está aqui, o que eu estou ordenando, eu estou selando, eu estou decretando, porque eu sou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eu sou soberano. O dia que a gente entender isso, o poder e a veracidade, a fidelidade da palavra de Deus, a gente vai começar a temer muito mais, a gente vai usá-la muito mais. E se a gente fizer isso, a gente vai começar a experimentar as vitórias que o povo de Deus. Eu coloquei aqui uma frase para você anotar: a obediência e a prática da palavra de Deus é a arma mais poderosa para as nossas lutas. Eu vou repetir: a obediência e a prática, porque não adianta, a palavra de Deus ela é poderosa, mas se eu não obedeço, se eu não creio, se eu não pratico, na verdade eu não creio, e as coisas são pela fé, na palavra de Deus. A obediência e a prática da palavra de Deus é a arma mais poderosa para as nossas lutas. Meu querido, eu podia aqui continuar tanto, mas eu vou, porque tem mais dois pontos que eu vou passar rapidamente, mas nós precisamos, e eu quero, minha oração é que você saia daqui hoje, se você não ouviu a palavra passada, ouça de novo, se você já ouviu, ouça de novo, ouça essa palavra, leia a palavra, medite na palavra,
porque isso vai gerando fé em você, a ponto de quando falarmos sobre cura, sobre milagre, a gente vai falar, não, é o pastor que está falando, é o líder que está falando, não, é a palavra que já foi liberada a nós, é a flecha da vitória. Daí a gente não vai pegar essa palavra e só atirar 2, 3 vezes, a gente vai saber que é decreto do Senhor, e se Ele decretou, se Ele falou, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Amém? Isaías, não, aqui é o 5º, a palavra de Deus é chuva e orvalho. Olha, essas daqui eu confesso que eu não sabia, essa me pegou ali estudando, eu falei, cara, chuva e orvalho, tem algumas características da chuva, num tempo como nós temos vivido, você sabe o que a chuva faz, né? A gente tem precisado de chuva, porque num tempo seco, árido, onde traz enfermidade, traz muita coisa, uma plantação deixa o gramado, deixa a plantação, deixa as árvores tudo seca, sem vida. A chuva e o orvalho, eles regam, eles trazem alimento, ele traz frescor. Deuteronômio 32:2 diz assim, que o meu ensino, o próprio Deus falando, que o meu ensino, ou que a minha palavra desça sobre vocês como chuva, que minhas palavras se derramem como orvalho, caiam como chuva sobre a grama, como garoa suave sobre o capim novo. Olha que texto lindo. Que a palavra do Senhor possa cair sobre as nossas vidas, sobre os nossos dias de secura, de tristeza, de sequidão, que muitas vezes nós passamos, a gente possa abrir a Bíblia e falar, Senhor, derrama da tua chuva sobre mim, porque eu preciso ser banhado, eu preciso ser molhado, eu preciso ser refrigerado, eu preciso receber um refresco, e eu sei que a tua palavra é como chuva e como orvalho. Salmo 19:7, na ARC, por favor, ARC, diz, a lei do Senhor é perfeita, e faz o que? A palavra do Senhor é perfeita, e refrigera, revigora, renova, mas eu usei na ARC porque tem a ver, refrigera. O que é a chuva? O que é a chuva? O que é a chuva? E o orvalho faz? Traz refresco, sabe? Ele refrigera, a palavra de Deus refrigera a nossa alma. Tem tanta gente precisando de um refresco para a alma, e está aqui, mas a gente está aqui, não, está lá na gaveta da tua casa, está no celular, mas o celular você começa, você lê 2 versículos, já sobe uma mensaginha, você já sai do celular e já vai para outra coisa. Em vez de refrigerar, traz mais tensão e tanta coisa. Que o Senhor desça. Olha só outra coisa, Isaías 55:10-11 diz, como a chuva e a neve descem dos céus, e não volta para ele sem regar a terra, e fazer brotar e florescer. A chuva faz brotar, faz florescer, a chuva tem um propósito, assim é semelhante à minha palavra. O 11, assim ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. O que o Senhor está falando, que a palavra dele, ela é como chuva, assim como chuva e neve, assim como chuva, orvalho, são derramados para algo, para trazer vida, para trazer renascimento. Assim é a palavra dele, porque o propósito da chuva é fazer aquilo. Ele está falando, a minha palavra também tem um propósito, e assim como a chuva não volta mais para o céu, sem cumprir aquilo que eu determinei, a minha palavra também não vai voltar vazia. Se ela atingir você, o teu coração, assim como a chuva, ela vai cumprir o seu propósito. Ela vai trazer cura, ela vai trazer restauração, ela vai trazer renovação, vai trazer refresco e vai trazer vida, e vida abundante, em nome de Jesus. Por último, eu deixei aqui, daqui, a hora que eu tiver assim, já o louvor pode subir. Deixa eu só começar, daí vocês já vão subindo aqui, vocês vão. Vocês viram que no começo eu falei muitas coisas que
se diz respeito à linguagem de figura, a palavra de Deus, se diz a Jesus. Porque a palavra de Deus, ela é verbo. Verbo é palavra. Não, eu vou explicar um pouquinho mais. A palavra de Deus, ela é verbo. Verbo indica, são palavras que indicam ação, uma ação, ações. A palavra de Deus, ela indica que ela é poderosa para gerar ação de criar, de trazer a existência, de produzir fruto, de produzir vida. A palavra de Deus, ela não chega no lugar e fica assim, sem produzir, sem fazer, sem movimento. Não, a palavra de Deus, ela gera movimento, e o movimento que ela gera é movimento de criar, é movimento de gerar, de trazer vida, de trazer à existência as coisas que não existem. João 1, de 1 a 3, olha só, vou ler 2 textos, daí o Ministério do Louvor já pode subir. João 1, de 1 a 3, diz assim: no princípio era o verbo, ou era a palavra, e a palavra e o verbo estava com Deus, e a palavra e o verbo era Deus. Está falando a respeito de quem? Jesus é a palavra de Deus, é o verbo vivo, é o verbo que desceu do céu, aquele que é a palavra. Versículo 2, aquele que é a palavra, aquele que é o verbo, estava com Deus no princípio. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, por intermédio da palavra. Toda vez que Deus falava haja, ele estava como Jesus saindo e começando a criar as coisas. A palavra saía, era o verbo saindo, e o que essa palavra tinha condição de fazer? Trazer à existência as coisas que não existiam. Haja luz, haja sol, haja árvores frutíferas. Essa palavra tem o poder de criar, de trazer à existência. A todas as coisas, versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, sem essa palavra, sem esse poder, sem esse verbo, sem tudo aquilo que nós temos falado, nada do que existe hoje existiria. Meu querido, acho que você não está entendendo, você está cansado, eu não sei, porque está falando, o que eu estou trazendo aqui é que a palavra de Deus tem o poder de criar. Assim como Deus criou as coisas pela sua palavra, tem coisa na minha vida que precisam ser criadas, precisam ser geradas, precisa de uma palavra divina de Deus, e ele está falando que essa palavra pode gerar isso. É isso que ele está falando. Olha só, Romanos 4,17, como está escrito acerca de Abraão. E talvez domingo que vem eu vou falar sobre isso. A primeira sobre fé, para a gente começar a entrar nos milagres, naquilo que Deus tem para fazer. Eu vou falar sobre fé e usar esse texto aqui. Como está escrito: eu constituí pai de muitas nações. Diante disso, Abraão creu em Deus. Por que ele creu em Deus? Porque Deus é aquele que dá vida aos mortos e chama as coisas que não existem como se já existissem. Esse chamar, pode o Ministério do Louvor subir. Esse chamar é isso. Marinho, eu te chamei para ser profeta. O Marinho não era nada, o Marinho não sabia nada, o Marinho é tímido, o Marinho tinha todos os problemas, mas porque Deus falou: Marinho, eu estou te enviando, você vai. Essa palavra, você tem noção do poder? Eu não posso ficar alheio a essa palavra. Marinho, você vai ter que começar a falar sobre milagre, é aquilo. Marinho, você vai ter que falar sobre ordem. Eu que tenho dificuldade com várias situações de ordem, mas eu não posso desobedecer. Quem sou eu para ir contra essa palavra? Essa palavra, ela gera, e quando Deus está falando sobre essas palavras, eu fui resistente sobre ordem. Deus falou assim: você vai estar declarando a minha palavra, e toda vez que você declara a minha palavra, eu já trago a existência. Você vai ser uma pessoa que vai viver em ordem. O que está em desordem na tua casa vai ter que começar a ficar em ordem, porque a minha palavra gera ordem. A minha palavra gera aquilo que não existe. A minha palavra faz o que é impossível ao homem fazer, mas por causa da minha palavra, vai acontecer.
Se Deus está falando, e por isso que eu estou tentando trazer para a igreja, que Ele vai querer começar a trabalhar em algumas áreas na igreja aqui, mas primeiro tudo vai ser através da palavra dEle. Se você pegar a palavra dEle e falar assim, é a palavra do Marinho, é a palavra do fulano, é não sei o que, você já perdeu. Agora você falar assim, essa palavra que está, você viu quantos, você sabe a maior dificuldade que tem algumas pessoas que querem ajudar vocês, e elas chegam para mim e falam, Marinho, muito texto, pastor, muito texto, está muito texto, e eu já até falei com o pessoal que prega aqui, eu quero texto, porque mais poderoso do que o que eu acho, o que eu penso, é o que já está escrito, que foi inspirado, é a palavra de Deus é poderosa, por isso que eu canso de colocar texto, porque daí você vai falar, não, é o pastor falando, não é o pastor, é a palavra de Deus falando, e se você ouvindo da palavra de Deus, se você não pegar, não acreditar, essa palavra não vai ser o verbo na tua vida, essa palavra vai ser um vácuo na tua vida, não vai gerar ação, não vai gerar vida, não vai gerar aquilo que precisa ser gerado, porque você está recebendo ela, mas você não crê que ela pode gerar coisas. E eu estou aqui nessa noite para falar de tudo isso daí. A palavra de Deus, o resumo, é a coisa mais poderosa que Deus deixou para o homem. A oração, mas a oração a gente usa a palavra para orar, porque quem não conhece a palavra tem dificuldade até de orar, e às vezes ora em discordância com a palavra. A palavra fala, vocês pedir e não receber, vocês não recebem, porque vocês pedem. Aí você sabia desse texto aí? Daí você fala assim, será que pode ser por isso que eu não estou recebendo? Pode ser por isso, porque você está pedindo de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu coração, e Deus, a palavra fala que o nosso coração é corrupto, é mais enganoso, e daí você está pedindo, Deus me dá, me dá o Joãozinho, me dá o fulaninho, Senhor me faz, que eu mude, que eu não sei o que, Deus está assim, não posso gerar isso, porque a minha palavra não está nele, por isso que daí tem a ver, aquele que estiver em mim, se vocês permanecerem em mim, a minha palavra permanecer em vós, vocês vão pedir tudo, e meu Pai vai conceder, porque daí, você não vai estar pedindo de acordo com a tua palavra, mas se a palavra de Deus permanece em você, a tua oração vai ser de acordo com a palavra de Deus. Então por isso que a tua palavra, por isso que a tua oração tem poder, tem unção, você pode sim orar e acontecer, porque você não está orando algo que vem de você, mas você está orando em concordância com essa palavra poderosa, que traz à existência coisas que não existem como já existisse. Abraão, você vai ser pai de uma multidão. A Sara é estéril, não tem problema, o que vai gerar vai ser a minha palavra, não vai ser o útero da Sara, não vai ser a virilidade de Abraão, o que gera é a minha palavra, basta você crer, por isso que fala, e Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Meu querido, nós precisamos, essa palavra, o povo de Deus vai se tornar o povo mais poderoso, mais forte. Quando eu falo, não é para, como que eu sou? Não, eu não sou nada, mas porque existe um tesouro dentro de mim, chamado palavra de Deus. Paulo fala, nós somos vaso de barro. Vaso de barro não é dos mais bonitos, está falando, não é um vaso de louça, não, nós somos nada, mas em nós flui um tesouro maravilhoso, que é o Evangelho, que é a palavra de Deus. Se isso começar a fluir, mas para fluir, como que vai fluir? Tem que ser jogado, e renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Você tem que ser cheio da palavra de Deus, aí tudo que sair de você, vai ter a ver com essa palavra que é poderosa. Então você vai poder falar, aqui na minha casa, não vai ser mais essa bagunça, essa briga, porque a palavra de Deus vai entrar aqui, já entrou na minha vida, e vai estabelecer ordem, vai estabelecer limites, vai estabelecer virtudes, padrões, que só a palavra de Deus pode fazer. Você vai ser um representante disso, e a palavra de Deus vai começar a gerar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você declara isso todo dia. Se você não tem parentes ainda, você tem parentes que precisam ser salvos, alcançados, você precisa declarar, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa.
que os meus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz sobre eles será abundante. Eu não estou falando palavra do pastor, não estou falando palavra do outro, eu estou declarando a palavra de Deus. E sabe o que essa palavra tem o poder de fazer? Gerar. Meu filho está lá fora, meu filho está afastado, mas a palavra de Deus dá uma ordem, que mais cedo ou mais tarde, ele vai ter que voltar, porque a palavra de Deus falou que eu e os meus filhos seremos discípulos do Senhor, e a paz sobre eles será abundante. Eu não estou vendo, mas eu tenho uma palavra que fala: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mas eu acho impossível. Por isso que a palavra não é sua, por isso que a palavra é do Deus do impossível, por isso que a palavra é dele. E que você descubra nesses 2 cultos, que a palavra de Deus, ela é tudo isso, são figuras de linguagem, e daí teria muito mais, mas é só para Deus falar assim: meus filhos, a palavra de Deus, sabe o que a palavra de Deus é? Resumo dessas 2 pregações: a palavra de Deus é tudo o que você precisa. Ela é água, ela é martelo, para cada momento ela é uma coisa, porque ela é poderosa. Por isso que fala: céus e terra passarão, vão passar, podem passar, mas as minhas palavras jamais passarão, porque é eterno. De eternidade a eternidade, a palavra de Deus ecoa, e nada é contra a palavra dele. E essa palavra foi liberada a nós. Essa palavra, eu esqueci, abre aí um pouquinho, vocês, antes de tocar. Olha só, essas duas, coloca só o primeiro vídeo, que é rapidinho, de 1 minuto. Puder apagar a luz e deixar alto aí. Pessoas que não têm lugares, que não têm acesso à Bíblia, que a Bíblia é proibida. Essas pessoas são evangelizadas, mas às vezes são evangelizadas através de pessoas que falam, e o falar da palavra já é poderoso, e elas se convertem, e elas amam a palavra, porque a pessoa fala, decora, a pessoa fala, só que tudo que eles queriam é ter uma Bíblia. Eu e você, essa Bíblia que às vezes fica em casa empoeirando, olha só, quando chega para pessoas que entendem o que a Bíblia é tudo isso daí. Pode soltar, por favor.当我看到这本书，或者看到了那些帮助我们的弟兄姊妹们，他们的血和力带出来的，这是我们教会这个时候最需要的，真是我们最需要的书。Esse daí, você vai ver, passa o outro aí, só o começo. Numa aldeia, eles conseguiram traduzir a Bíblia, fazer uma Bíblia na linguagem deles. Depois você vai ouvir, eu vou disponibilizar esses vídeos aí, tá na internet, mas a gente vai disponibilizar no canal. Eu queria que vocês, porque aqui talvez vocês não vão conseguir ler a tradução ali. A oração desse cara é incrível. Ergue um pouquinho o áudio aí. Andi leblo rubabe kat ni daw singa pini do bo hande saya hari bani
Só ver a emoção das pessoas, todo mundo chorando. Pode tirar. Pode tirar. Você viu ele comparando a chegada, assim como Simeão esperou a vinda do Messias. Ele fala, e pôde contemplar. Hoje a gente pode contemplar essa promessa antes da gente morrer, de ver a tua palavra na nossa língua. Senhor, sabe, são coisas assim que às vezes a gente não dá. A gente tem o privilégio de ter essa palavra na nossa casa, no nosso trabalho, em qualquer lugar. A gente pode ler e essa palavra pode gerar tanta coisa em nós, pode nos formar. Pastor Mário, quando começou a ler a Bíblia, ele tinha outros ideais, outras crenças. Tinha os vícios, não era nada perto de um pastor. E a única coisa que a minha mãe falava, em vez da minha mãe brigar com ele, falava: leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Ele se converteu lendo a Bíblia. E esses dias eu ouvi já testemunhos assim, pessoas que você começa a ler a Bíblia. Esses dias teve um testemunho aqui, testemunho de uma pessoa que vivia nos procurando para falar: não consigo me firmar, eu tenho as minhas lutas, eu tenho os meus conflitos. E eu falava: você lê a Bíblia? E era uma pessoa daqui da igreja, que frequenta, que participa, que é ativo, que faz tudo, que se emociona, que sente a presença de Deus. Mas eu percebia que ele não era constante, ele não era tudo. Eu falei: você lê a Bíblia? Eu falei: já não lê. Se lê, você precisa ler, porque a Bíblia vai te dar sustância para esses conflitos. A Bíblia vai te dar respaldo, a Bíblia vai te santificar, a Bíblia vai começar a te lavar, a Bíblia vai te levar. Você começa, senão não tem jeito. A gente pode conversar 10 anos e você nunca vai conseguir vencer, porque a palavra de Deus não está em vós. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Lâmpada para os meus pés, a palavra precisa habitar. E daí eu percebi que, se bobear, faz mais de ano essa conversa. Daí, o dia que eu preguei sobre a palavra de Deus, ele chegou para mim e falou: pastor, você lembra quando o senhor falava para eu ler a Bíblia, que eu precisava ler a Bíblia? Faz um ano que eu estou lendo, peguei para valer, e ela mudou minha vida, mudou minha história. Os meus conflitos estou conseguindo, estou sendo menos emoção e mais sustância. Essa é a Bíblia, a palavra de Deus. Se você começar a ler, ela pode mudar. Marido, você não consegue algumas coisas em relação à tua casa, a palavra de Deus pode. Esposa, da mesma maneira, filhos, irmãos, povo de Deus, ministros, cristãos, testemunhas. Não conseguimos testemunhar, porque a palavra de Deus não nos encheu ainda. A hora que ela nos encher, automaticamente, como consequência, ela vai jorrar de nós, porque ela nos encheu. Só jorra algo de um recipiente quando esse recipiente se torna cheio. A gente precisa ser cheio, se encher dessa palavra. E eu quero dizer: se encha dessa palavra, construa a tua vida sobre esses valores, esses princípios. É a palavra de Deus. Pega isso, creia e coloque em prática e faça exatamente, cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Então seus dias, sua vida, o seu caminho, tudo que você fizer vai prosperar e você vai ser mais do que feliz.
essa palavra, e essa igreja vai se tornar cada vez mais forte. Essa igreja vai se tornar uma igreja de pessoas cheias da palavra de Deus, não uma igreja cheia, porque uma igreja cheia de pessoas vazias da palavra de Deus não muda nada. Agora, uma igreja cheia de pessoas cheias da palavra de Deus, isso vai gerar um impacto absurdo na nossa cidade, na nossa região e aonde quer que o Senhor nos levar. Amém? Quero convidar você a cantar essa música, se você entendeu, recebeu essa palavra, e fazer esse pacto com Deus, esse voto de construir a sua vida sobre essa palavra, em nome de Jesus.